Pedimos, Pai, em nome de Jesus, tudo que é, Senhor, chamado pelo nome do pastor João, que seja guardado agora, em nome de Jesus. Deus abençoe, Senhor, a sua família, a sua casa. Pai, em nome de Jesus, dê graça ao teu filho na ministração da palavra. Nós oramos agradecidos por esse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, pastor João. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse mesmo espírito, eu gostaria que você abrisse ali a sua Bíblia, lá em Levítico, capítulo 6. Levítico capítulo 6. Queria que você tivesse com o coração bem disposto, com o coração aberto, para que Deus fale a Ele, para que Deus fale ao teu coração, para que Deus fale ao meu coração. Estejamos dispostos a isso. Amém? Levítico capítulo 6, verso 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Que o fogo do Senhor possa constantemente arder no nosso coração, arder na nossa alma, para que estejamos sempre em alerta, sempre em alerta diante dele, para servir a pessoa do nosso Deus. Irmãos, eu queria também que você abrisse aí no capítulo 10 de Levítico. O verso 1 e 2 diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo. Puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhe ordenava. Lá em Números 16, gostaria que você abrisse aí. No verso 46. Diz assim Moisés a Arão: disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à comunidade e faz expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor. Ele já começou a praga. Deus, que o Senhor sempre possa nos livrar de tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que for ministrado aqui no altar do Senhor, mas que não seja da sua parte, ó Senhor, que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Nos livre, ó Deus, de chegar aqui diante do altar do Senhor
ó Deus, e ministrar aquilo que não é do Senhor. Inclusive, ó Deus, essa mensagem aqui, nesta noite, ó Deus, se não for da parte do Senhor, ó Deus, nem deixe que os irmãos ouçam, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e sabe aquilo que o Senhor faz no meio do seu povo. Amém, amém. Irmãos, sempre que eu piso aqui neste altar, é com temor, com graça, né, com muita reverência, que nós subimos a esse altar. Todos nós, todos os pastores aqui, todos os ministrantes aqui neste lugar, quando vem aqui neste altar, a gente entende que aqui é o lugar da habitação de Deus, aqui é o local onde Deus, o Deus Santo, se apresenta. Aliás, eu tenho dito para algumas pessoas, claro que o altar era específico lá no Velho Testamento, né? O altar era um local específico e hoje em algumas igrejas o altar é específico, é esse lugar aqui, mas Deus também tem o altar no nosso coração. Nós temos que fazer o nosso coração um altar de Deus, lugar onde a presença de Deus possa ser constante, possa habitar constante. E quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, eu já até preguei essa mensagem aqui, mas cada vez a palavra de Deus se renova no nosso coração, né? E me veio algumas coisas, né, a respeito da palavra de Deus, e eu estava pensando aqui no coração de Arão. No coração de Arão, sabe, Arão teve 4 filhos, né? Nadab e Abiú, que foi esses 2 que foram mortos, né? Eleazar e Itamar, foram outros sacerdotes também que estavam ministrando no altar, estavam ministrando ali diante do altar do Senhor. E, irmãos, Arão era sacerdote, né? Irmão de Moisés, né? E Moisés recebeu toda a instrução de Deus. Moisés e Arão receberam da parte do Senhor toda a instrução, com relação às ofertas, com relação a todo o procedimento deles ali no deserto, né? E eles estavam ministrando ali diante do Senhor, Nadab e Abiú, junto com seu tio, Moisés, com seu pai Arão. Eles estavam ali diante do Senhor. Todas as instruções Moisés recebeu da parte do Senhor, Arão recebeu da parte do Senhor. Eles estavam ali naquele local, irmãos. E uma das coisas que eu tenho muito medo é de se acostumar, com as coisas de Deus e dessa forma a gente levar a obra de Deus relaxadamente. Sabe, eu tenho muito medo disso. E outra coisa, uma das coisas que também me faz medo é a questão da intensa atividade que a gente tem, mas a gente não tem adoração na atividade. Sabe, nós que ministramos aqui no altar do Senhor, nós que viemos aqui na casa de Deus, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente cai, como lá no capítulo 10 de Lucas, né? Maria e Marta, né? Lembra lá que Maria tinha o prazer de sentar junto com o mestre, estar ali ouvindo a palavra junto com ele, enquanto Marta estava lá nos seus afazeres, né? Tão concentrada naquilo. Não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ser preguiçoso, não, e ficar só por conta das coisas de Deus. Nós temos os nossos afazeres também, mas o outro lado também é um lado perigoso demasiadamente. Você envolve quantas pessoas
que a gente sabe que envolve com tanta coisa de menos adoração. O que Jesus falou para Marta? Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava lá nos seus afazeres, estava lá e foi cobrar, né? Foi cobrar de Jesus. Manda ela vir ajudar aqui porque está pesado, né? E aí, irmãos, a gente corre esse perigo. Nós estamos falando a respeito de duas pessoas que tomaram fogo para ministrar lá no altar, na casa de Deus, para poder ministrar. Só que eles pegaram um fogo que não era o fogo de Deus. Eles pegaram um fogo que não era o verdadeiro fogo genuíno do Espírito de Deus, né, que deveria ser colocado ali no incenso, né, e trazer o altar para a brasa, né, para a lenha do altar manter-se continuamente, né, o fogo ali no altar continuamente. Eles pegaram um fogo que Moisés não ordenou, o próprio pai não ordenou, né? Arão não ordenou para que os filhos fossem lá e pegassem um fogo estranho e apresentassem ali diante de Deus. Irmãos, aqueles dois rapazes, eles caíram. Assim que eles apresentaram aquele fogo, eles caíram. Vocês conhecem o texto que nós lemos aí. Outrora vocês já devem ter lido, passado por esse texto. Mas eu fico aqui boca aberta, né? Pensando aqui em Arão, olhando aquela situação. Pensa comigo. Pensem aqui, Arão olhando seus filhos caídos ali diante do altar. E Arão, irmãos, depois dessa situação, Arão olhou tudo ali e ele emudeceu. Pode olhar no texto aí para vocês verem que o texto está dizendo que Arão ficou calado. Mas o que falar diante da atuação de um Deus que requer de nós santidade, que requer de nós um posicionamento sério diante dele, né? Quando Deus diz que tem que ser ministrado o fogo dele lá no altar e não fogo estranho, e alguém vai lá e coloca fogo estranho ali, e Deus de forma bem incisiva vai lá e faz com que a ordem dele prevaleça. Tem que ser o fogo de Deus ali naquele local, ali naquele altar. É esse fogo que é o fogo que nós devemos apresentar diante de Deus, irmãos. Não fogo estranho. Sabe, o fogo estranho traz muita confusão no nosso meio. Fogo estranho é um fogo que traz muita complicação para o nosso meio. Eu não sei se vocês, nessa mensagem aqui eu coloco aqui, olha, nós não devemos brincar com fogo. Eu fui católico até lá para os 16 anos, eu fui católico. Tinha algo lá dentro do catolicismo, algo terrível, né? Que as pessoas brincavam com fogo. Eu sempre aprendi isso desde de criancinha. Não se brinca com fogo. Eu tenho medo de fogo mesmo, né? Medo de fogo. E aí, irmãos, lá no catolicismo tinha um negócio de colocar um fogo, um monte de brasa assim, ó, e as pessoas eram induzidas a passarem naquela brasa, correr. Era mais ou menos assim, quase até no final, lá no tempo lá, você
você tinha que passar no meio daquelas brasas, as brasas estavam vermelhas, o fogo estava, e aí você tinha que passar no meio daquilo demonstrando a sua fé. Eu olhava assim, e quando eu era novo, eu não entendia o motivo daquilo, porque qual o significado daquilo, né? Irmãos, eu fui amadurecendo na fé, entendendo que aquele fogo não é um fogo verdadeiro, fogo de Deus. Não estou aqui, se tem algum católico aqui, não estou aqui desrespeitando nenhuma tradição deles, mas eu estou dizendo que as coisas de Deus têm finalidade. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Inclusive, esse fogo que se ministrou lá diante do altar me ensina muita coisa, irmãos. Me ensina que Deus é santo, que Ele quer que nós sejamos santos também, né? E nos apresentemos diante do altar dele em santidade, né? E aí eu ficava olhando aquela questão daquele monte de gente passando, correndo no meio daquele fogo, e ficava sem entender, né? Eu não sei, aí depois passou muito tempo, né? Quando eu vim na cidade, aí eu vi uma técnica chamada pirotecnismo. Vocês conhecem? É a arte de quem brinca com fogo, põe o fogo na boca, né? E põe um produto aqui aí e joga fogo, né? Sopra, né? Lá na Boate Kiss tinha uma técnica lá de pirotecnismo. Vocês viram o que deu lá na Boate Kiss? O que aconteceu? Né? Aí algo deu errado lá e aconteceu o que aconteceu, né? Vocês viram o que aconteceu lá. Então, muito perigoso. Eu não brinco com fogo, né? E principalmente o fogo. E quem é bom, vocês têm algum bombeiro aqui, você sabe que os bombeiros sabem como é que é essa questão, né, do fogo. Não se deve brincar mesmo com ele, né? Então, irmãos, olha, Nadab e Abiú se apresentou diante de Deus, né? Eles ofereceram um fogo que não deveriam apresentar, né? Alguns estudiosos chegam à conclusão que Nadab e Abiú poderia estar sob o efeito de álcool, para eles ter tido, porque eles estavam bem, as leis estavam claramente na mente deles a respeito do que eles deveriam fazer no altar. Todos os dias eles eram instruídos, né, a fazer aquilo. Um belo dia eles vão lá e pegam de um fogo que não era o fogo de Deus. Então, alguns estudiosos acham que eles estavam sob o efeito do álcool, né? Tanto é que depois, irmãos, desse episódio aqui, sai a lei que o sacerdote, o comportamento do sacerdote dentro do templo, sai a lei a respeito daquilo que o sacerdote, como é o comportamento do sacerdote lá dentro do templo, né? Então, nós não devemos imitar aquilo que o sacerdote, aquilo que aqueles dois sacerdotes fizeram ali. Eu coloquei aqui, olha, eu aprendo com esse texto a primeira coisa, né, que é, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esses homens tinham a incumbência do sacrifício ali diante do templo.
Irmãos, mas eu vou te falar uma coisa: sacrifício sem vida, sacrifício sem dedicação espiritual, sem santidade, Deus não vai aceitar o seu sacrifício. Deus não vai aceitar o seu sacrifício se você não tiver comprometimento de santidade para com Ele. Então, Nadab e Abiú foram queimados ali diante do altar por causa disso. Claro que você pode até me contradizer e falar assim: ô pastor, mas tem um caso aqui, eu vou jogar na sua cara, tá pastor? Tem um caso aí que os sacerdotes fizeram pior. Os filhos de Eli fizeram pior, mas eles não foram queimados. Será por quê? Olha, irmãos, mas se você estudar um pouquinho da trajetória, o que aconteceu com Eli, o que aconteceu com a família, com o resto, não precisava nem Deus matar aqueles outros ali, sacerdotes, né, pastor, que faziam, né, coisas terríveis lá dentro do templo, né, dormiam com as prostitutas lá dentro, os filhos de Eli. Não precisava nem Deus tocar mais naquela família ali, irmãos, porque o destino foi trágico. O destino de Israel foi trágico, né? Aí que entra aquela frase: e acabou, né? Foi-se a glória de Israel, né? Lá nos dias de Eli, né? Então, irmãos, olha, nem precisa o que aconteceu com Israel depois daquilo, por causa daquilo que os sacerdotes estavam fazendo lá dentro do templo, do comportamento de Eli, né? Do comportamento do próprio Israel. Aí Deus dá um basta naquela situação. Irmãos, eu vou te dizer algo aqui: Deus está nos chamando para nós nos apresentarmos aqui diante dele, mas com o nosso coração limpos, né? Eu gosto muito, né, de Mateus, né, que fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, é com o nosso coração limpo que eu devo me aproximar diante do altar de Deus. É com o coração limpo que nós devemos entrar aqui neste lugar. Não era de qualquer maneira como os sacerdotes estavam fazendo, não. Ali estava determinando uma tragédia que poderia acontecer com Israel por causa da sua vida, de pecado, de algo que eles não deveriam fazer, e eles estavam constantemente fazendo no altar do Senhor. Então, irmão, eu e você somos convidados a todo momento, ao entrar na casa do Senhor, não só na casa do Senhor, mas no lugar que nós estivermos, com o nosso coração limpo, diante de Deus, né? Então, eu sou convidado a sacrificar, mas primeiro vem a obediência. Eu posso sacrificar, mas primeiro você precisa obedecer, né? Então eu aprendo por esse texto que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Esse texto é um texto que eu estou até parafraseando aqui, eu estou citando ele aqui, se encontra lá em 1 Samuel 15, 22, né? Samuel fala isso para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Em 1 Samuel 15, 22 fala a esse respeito, né? Outra coisa que eu aprendo: é melhor ter um sacrifício simples diante de Deus do que a gente fazer um show pirotécnico, do que a gente fazer show dentro da casa de Deus. Irmãos, quando a gente entra no YouTube, quando a gente vai ver muita coisa por aí, irmãos, é esclarecedor o quanto de gente tem feito o altar de Deus, quantas pessoas têm feito da casa do Senhor, né?
casa de negócio, casa de show. Tem lugar aí que é verdadeiro. Se entra dentro da igreja, parece mais uma boate. Com perdão da palavra, meus irmãos. Sabe, é necessário que a gente leve as coisas de Deus um pouco a sério, mais a sério. Quando a gente entra em determinados lugares aí, a não ser, irmãos, que tem casos específicos que você não tem radical aqui, entender que tem determinados. Eu vi uma pessoa perguntar perguntar ao pastor por que é que ele pintou a igreja dessa maneira. Aí ele falou que ele recebeu uma instrução de Deus. Vocês estão vendo, irmãos? É um caso específico que a gente precisa compreender também. Eu não estou radicalizando aqui, entendendo que se Deus mandou fazer, faça. Agora, se Deus não mandou fazer, não faça, meus irmãos. Então, um monte de igrejas aí com um perfil de boate, um monte de igrejas aí parecendo mais outra coisa do que igreja. Então, o texto, aqueles caras estavam ali, era a hora do show deles. Agora eles se apresentar, eles deveriam apresentar ali o show deles e não o fogo de Deus. Eles estavam ali apresentando o fogo deles, o showzinho deles, que era o fogo pirotécnico, que é um show. Falei aqui da boate aqui, Então, tem cultos aí que são verdadeiros shows. Você vai aí, vou falar só para você entender. Eu fui num determinado lugar que o líder daquela igreja, ele descia no altar com uma roda daquela e vestido tipo a roupa do Batman. Ele descia rodando. Aí a pouco o cara já estava lá montando aquela roupa toda vermelha. Eu falava assim, meu Deus do céu, isso tem necessidade? Isso tem necessidade no reino de Deus? Meu Pai, isso está mais assim, uma apresentação, o cara tendo que aparecer diante da sua plateia, E aí, irmãos, o meu coração ficou triste ali naquele momento, eu olhando aquela cena, pensando assim, Deus, não sei o que Deus pensa disso, Mas aí depois eu paro com o meu coração e me volto também que eu devo me conter, porque eu preciso entender que também, irmãos, o Espírito de Deus faz o que Ele quer. Tem um texto lá em João que fala assim, o vento sopra aonde quer que ele quer que sopre. O vento do Espírito é assim. Talvez eu me contenha um pouquinho, porque se for coisas de Deus, vai perpetuar, vai continuar. Se for obra do Espírito, vai continuar. Amém? E a gente precisa ter esse cuidado que possivelmente você possa estar lutando contra as coisas de Deus. E eu não quero aqui de forma alguma ser uma pessoa que impeça a obra do Espírito. Não quero impedir a obra do Espírito, porque senão eu vou pagar caro por causa disso. Então a gente precisa entender essas questões. Quando eu era seminarista, nós fomos em determinado lugar e nós chegamos um pouco atrasados numa determinada reunião e, irmãos, o culto era um culto muito
muito estranho. Eu chegava a arrepiar. Eu estava ali naquele local e muito estranho, muito estranho. Aí, mas depois eu fui entender a obra do Espírito. Depois de muito tempo eu fui entender o que é a obra do Espírito Santo. Naquele lugar estava ocorrendo algo muito estranho, mas depois, né, tem coisas que Deus faz, pastor. A gente não sabe, né? Jesus falou, lá no capítulo 13, né, de João, Jesus fala assim, ó, o que eu faço agora não entendes, mas você entenderá depois. Sabe, irmãos, essa é a obra de Deus, né? E ali, irmãos, no final daquele ponto, aquele pastor olhou, você aí, ó, o que você está fazendo aqui? Eu olhei para trás para ver se tinha alguém, se estava falando era comigo mesmo, aí eu, é comigo. Aí eu, é comigo? Eu falei, você mesmo. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, olha, eu estou aqui, eu vim pontuar mais a minha era noiva na época, né? Era noiva na época, eu vim pontuar mais a minha noiva. Você está atrapalhando tudo aqui. Irmãos, na hora, eu mais a minha esposa, né? Eles vêm, nós começamos a nos arrepiar ali. Eu estava me arrepiando de tudo o que estava acontecendo. Irmãos, naquele lugar, eles começaram, pastor, a fazer um processo. O pastor orava sobre duas pessoas que estavam dando com a mão na mesa, no canto assim, do jeito que nós estamos aqui, tinha uma mesa lá no canto. O pastor chamou as duas irmãs e mandou elas colocarem a mão em cima da Bíblia, elas colocaram. Aí a pouco o pastor lá em cima do púlpito começou a fazer assim, ó, vai queimando. Meu Deus, que falou, vai queimando, e eu ali com a cabeça baixa tremendo, e arrepiando todo o cabelo do braço, né? Vai queimando, aí irmãos, daí a pouco aquela senhora foi cortando, caiu no chão. Amados, só para encurtar aqui, aí, quando terminou aquele culto, aquele pastor me chamou, faz favor, vem cá. Aí eu fui lá, e ele falou assim, por que você estava resistindo ao poder de Deus? Eu falei assim, pastor, assim, me desculpe, mas eu já vi muita coisa a esse respeito. Aí eu, me desculpe eu falar isso com o senhor, mas eu não tenho isso como algo de Deus, não. Ah, é? Não tem não? Você vai ver, você é seminarista, né? Você vai ver muita coisa ainda. Você ainda vai ver muita coisa ainda. Falando aí, eu vou dizer, tá certo. Aí, irmãos, vocês nem imaginem depois o que aconteceu. Depois que tudo terminou naquele culto lá, depois 2 meses, 3 meses depois, que eu fui entender o que Deus estava fazendo. Sabe, irmãos, aí eu entendo. Aí Jesus fala assim, ó, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas saberás depois, né? E aí, irmãos, Deus faz coisas tremendas no nosso meio, tá? E eu entendo uma coisa. Você precisa subir, você precisa entrar aqui neste lugar, mas com o teu coração limpo, com o teu coração sensível para Deus. Precisamos entrar na casa do Senhor com o nosso coração sensível para a atuação dele, sensível para a atuação de Deus, porque Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer usar a igreja dele, para que nós possamos sair com intrepidez, pregar com intrepidez, com graça, com unção, aí fora. Deus precisa de você. Então, meus amados, Deus está convidando a mim e a você a fazer isso, a se apresentar diante do altar, né? Com coração puro, com coração diante dele,
Então, eu gostaria que você se colocasse de pé. Aqui não é casa de choro, mas é a casa do Senhor. Aqui não é lugar, não tem espaço para nós darmos o nosso show, mas tem que ter espaço no nosso coração para que o fogo do Senhor arda. Tem que ter espaço no meu coração, no seu coração, para que o fogo do Senhor, o fogo que vem do alto, o Espírito Santo, arda o teu fogo no nosso coração, para que nós possamos falar com graça, com intrepidez, ó Deus, da tua palavra. Por isso, ó Deus, coloca nos nossos lábios. Mas antes do Senhor fazer isso, faz como o Senhor fez com Isaías, no capítulo 6, purifica os nossos lábios. Ó Deus, coloca uma tenaz nos nossos lábios. Ó Deus, uma palavra pura, ó Deus, nos nossos lábios. E ó Deus, purifica todo o nosso corpo com teu fogo. Purifica, Senhor, a tua igreja, para que nós possamos, na autoridade do nome de Jesus, proclamar o Evangelho que é vida. Ó Deus, proclamar a tua palavra que é vida para o mundo perdido. Por isso, cada pastor aqui da tua casa, que o Senhor possa fazer isso, colocar, ó Deus, uma palavra viva, ó Deus, nos lábios. Cada membro desta igreja aqui, o Senhor possa usar com graça, colocar uma palavra viva e nós possamos testemunhar com graça, com unção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você possa receber o fogo do Senhor, o fogo que vem do alto, no teu coração, em nome de Jesus. Pastor. Deixa o fogo arder. Aleluia. Irmãos, só o aviso de amanhã, o culto das mulheres. Temos o culto das irmãs aqui.